Eu sempre acreditei que o silêncio era a resposta mais elegante para a estupidez humana. Fui criada para ser discreta, para não fazer cenas, para engolir o choro e manter a postura. No entanto, a vida, com sua ironia cruel, ensinou-me que o silêncio, quando prolongado demais, não é elegância, é consentimento. E eu consenti com a minha própria anulação por 5 longos anos. 5 anos em que fui reduzida a um útero que não funcionava, a uma peça decorativa quebrada na estante de uma família que me desprezava. Meu nome é Heloise. Mas durante muito tempo, na boca daquela gente, eu fui apenas a seca, a oca. Ou, como minha sogra gostava de sussurrar para as vizinhas, o fim da linhagem. Tudo começou de forma sutil, como a maioria das tragédias pessoais. Casei-me com Felipe acreditando naquelas promessas de companheirismo e construção mútua. Felipe era um homem bonito, com aquele charme superficial que engana bem à primeira vista, mas que esconde uma personalidade rasa e profundamente influenciável. Ele trabalhava no departamento comercial de uma grande empresa de logística, subordinado diretamente ao senhor Otávio, o dono do império. Eu, por outro lado, trabalhava como tradutora juramentada e intérprete de conferências. Eu amava meu trabalho, a precisão das palavras, a ponte entre culturas. Mas para a família de Felipe, meu trabalho era apenas um passatempo intelectual de quem não tinha ocupações reais, como cuidar de uma casa ou dar netos. A senhora Babi, minha sogra, era a arquiteta do meu inferno particular. Ela não era apenas uma mãe superprotetora. Ela era uma mulher amarga, que via em qualquer outra presença feminina uma ameaça ao seu reinado absoluto sobre os filhos. Além de Felipe, havia Patrícia, a caçula, uma versão mais jovem e estridente da mãe, que estava noiva e prestes a se casar. A dinâmica daquela casa era clara. Babi mandava, e todos obedeciam. Eu era a única peça que não encaixava na engrenagem, a intrusa que ousava ter pensamentos próprios. O problema da gravidez surgiu no 2º ano de casamento. Nós paramos de evitar, e os meses se passaram sem novidades. No começo, Felipe parecia tranquilo, mas bastou o primeiro comentário da mãe dele para que a postura dele mudasse. Lembro-me vividamente de um almoço de domingo com aquele cheiro enjoativo de assado gorduroso que Babi adorava fazer. Ela olhou para a minha barriga, depois para o meu prato, e soltou o veneno com um sorriso doce. Ela comentou que eu estava magra demais, que mulher seca não segurava homem e muito menos criança. Disse que o corpo precisava de substância para ser mãe, insinuando que minha magreza era sinônimo de doença ou incapacidade. Naquele dia, Felipe não me defendeu. Pelo contrário, ele riu. Ele concordou com a mãe, dizendo que eu realmente precisava comer mais se quisesse dar um herdeiro a ele. Aquela risada dele foi a primeira rachadura no meu coração. Eu me senti exposta, humilhada na frente dos tios e primos que enchiam a sala. Ninguém disse nada. O silêncio deles era na validação da crueldade dela. Com o passar do tempo, a pressão tornou-se insuportável. Babi aparecia na minha casa sem avisar. Ela tinha a chave, algo que Felipe insistiu em dar para emergências, mas que ela usava para fiscalizar minha vida. Eu chegava do trabalho e a encontrava na minha cozinha, revirando meus armários, ou pior, no meu quarto, mexendo nas minhas gavetas de roupas íntimas. Quando eu reclamava com Felipe, ele minimizava tudo. Ele dizia que a mãe só queria ajudar, que eu era neurótica e que estava criando caso onde não existia. Ele inverteu o jogo de tal forma que eu comecei a me sentir culpada por querer privacidade na minha própria casa. A questão da infertilidade virou o prato principal de todas as reuniões familiares. Babi não tinha vergonha alguma. Ela falava abertamente, na frente de qualquer um, sobre como o filho dela era um touro reprodutor e que o problema, obviamente, estava no terreno árido que era eu. As palavras dela eram escolhidas a dedo para ferir.
Ela não usava termos médicos. Ela usava adjetivos que me desumanizavam. Ela me chamava de árvore sem frutos, de jardim morto. E Felipe? Felipe começou a se afastar. Ele chegava tarde do trabalho, cheirando a bebida e com um ar de cansaço que parecia desaparecer milagrosamente quando a mãe ligava. Na cama, ele virava para o lado. Quando eu tentava tocar no assunto de ir ao médico, de fazermos exames juntos, ele se irritava. Ele gritava que não havia nada de errado com ele, que ele era um homem completo e que se não tínhamos filhos, a culpa era exclusivamente minha. Ele dizia que eu deveria me consertar, que ele não ia se submeter a exames humilhantes porque eu era incapaz de engravidar. Foi nessa época que a minha solidão atingiu o pico. Eu me sentia a mulher mais feia e inútil do mundo. Eu ia trabalhar arrastando uma tristeza profunda, escondendo as olheiras com maquiagem pesada. Mas foi justamente no trabalho, naquele ambiente que minha família desprezava, que eu encontrei um refúgio. E foi lá que conheci, de verdade, o Sr. Otávio. O Sr. Otávio era o presidente da empresa onde Felipe trabalhava. Mas nossos caminhos se cruzaram porque a empresa precisava de uma intérprete para uma série de negociações com investidores estrangeiros. Felipe era apenas um analista sênior, longe do círculo executivo, então ele nunca participava dessas reuniões de cúpula. Eu fui contratada como consultora externa para acompanhar o Sr. Otávio durante 3 meses intensos de negociações. Diferente do meu marido, o Sr. Otávio era um homem de uma elegância natural. Ele tinha 45 anos, era divorciado e possuía uma inteligência afiada que me fascinava. Desde o primeiro dia, ele me tratou com um respeito que eu já não lembrava que merecia. Ele ouvia minhas sugestões, elogiava minha pronúncia, perguntava minha opinião sobre nuances culturais dos investidores. Ele me via. Para ele, eu não era um útero defeituoso. Eu era uma mente brilhante. Enquanto isso, em casa, a situação se degradava. Babi decidiu que eu precisava de tratamentos alternativos, já que a medicina, segundo ela, não dava jeito em mulher estragada. Ela me obrigava a beber chás amargos feitos de ervas duvidosas que ela comprava em feiras. Se eu recusasse, ela fazia um escândalo, dizia que eu não queria ser mãe, que eu estava sabotando o sonho do filho dela. Felipe, covarde como sempre, me forçava a beber. Ele dizia para eu deixar de frescura e engolir aquilo logo para a mãe dele ficar feliz. Eu bebia. Eu bebia chorando, sentindo o gosto de terra e fel na boca, enquanto Babi me olhava com aquele sorriso triunfante, como se estivesse domesticando um animal rebelde. A virada de chave começou a acontecer 6 meses antes do casamento de Patrícia, minha cunhada. Patrícia, que sempre me tratou com um desdém arrogante, engravidou sem querer 2 meses depois de ficar noiva. Aquilo foi o apocalipse para mim e a glória para Babi. A casa virou um santuário para a barriga de Patrícia. E claro, a comparação era inevitável e constante. Numa tarde de sábado, estávamos na casa da sogra para um almoço. Patrícia estava sentada no sofá, com as mãos na barriga de apenas 3 meses, enquanto Babi a servia como uma rainha. Eu estava na cozinha, lavando a louça do almoço de 12 pessoas, porque, segundo Babi, eu precisava fazer algo útil, já que não servia para procriar. Enquanto eu esfregava uma travessa engordurada, ouvi a conversa na sala. Babi falava alto para que eu ouvisse. Ela dizia para uma tia que era uma pena o Felipe ter amarrado o burro num pasto seco. Ela disse com todas as letras que estava incentivando Felipe a procurar consolo fora de casa, porque um homem com as necessidades dele não podia ficar preso a uma mulher oca. Patrícia riu e completou, dizendo que eu nem deveria ser convidada para ser madrinha do bebê, para não passar má sorte e ser cura para a criança. Meu sangue gelou, não pela maldade, a qual eu já estava acostumada, mas pela naturalidade com que elas planejavam destruir meu casamento e minha dignidade. Larguei a louça, enxuguei as mãos e fui até a sala. Olhei para Felipe
esperando que ele dissesse algo. Ele estava no celular, jogando algum jogo idiota, alheio ou fingindo estar alheio. Quando nossos olhos se cruzaram, ele apenas levantou uma sobrancelha, como se perguntasse por que eu tinha parado de trabalhar. Naquele momento, algo morreu dentro de mim. O amor, ou o que restava dele, virou cinzas. Mas, ao mesmo tempo, algo acordou. Uma raiva fria, calculista. Eu decidi que não seria mais a vítima. Eu precisava saber a verdade sobre o meu corpo. Na semana seguinte, marquei uma consulta com um dos melhores especialistas em fertilidade da cidade, o Dr. Marcos. Fui sozinha. Não avisei Felipe. Fiz todos os exames possíveis e imagináveis. Ultrassons, exames de sangue hormonais, histerossalpingografia, tudo. O processo foi doloroso e solitário, mas eu precisava daquela certeza. Durante esse período de exames, meu trabalho com o Sr. Otávio se intensificou. Tivemos que viajar para fechar um contrato importante. Felipe nem se importou com a minha viagem. Ele estava ocupado demais bajulando a mãe e a irmã grávida. Na viagem, durante um jantar de comemoração pelo sucesso do contrato, o Sr. Otávio e eu conversamos sobre a vida. O vinho soltou minhas travas e eu, que sempre fui tão reservada, deixei escapar uma lágrima ao comentar sobre a pressão que sofria. O Sr. Otávio não me deu conselhos vazios. Ele segurou minha mão por cima da mesa e disse que admirava minha força, mas que eu não deveria aceitar menos do que eu merecia. Ele disse que, aos olhos dele, eu era uma mulher completa, fascinante e incrivelmente bela. Aquele olhar dele, não havia pena. Havia desejo e admiração. Naquela noite, nada aconteceu fisicamente, mas emocionalmente, eu já tinha traído Felipe. Eu tinha entregado minha confiança e meu respeito a outro homem. Quando voltei de viagem, o resultado dos meus exames estava pronto. Voltei ao consultório do Dr. Marcos. Ele abriu o envelope, sorriu e me disse as palavras que mudariam tudo. Heloíse, você é perfeitamente saudável. Seus ovários, seu útero, suas taxas hormonais, tudo está funcionando como um relógio. Não há absolutamente nada fisiológico que impeça você de engravidar. Eu chorei. Chorei de alívio e de ódio. Perguntei ao médico, então por que não acontece? Ele foi direto. Se você está tentando há 3 anos e você é saudável, a probabilidade do problema ser masculino é de quase 100%. Seu marido precisa fazer um espermograma urgente. Saí do consultório com o laudo na bolsa, sentindo um peso sair das minhas costas e outro, muito maior, se instalar no meu peito. A certeza de que a culpa nunca foi minha. Cheguei em casa decidida a confrontar Felipe. Encontrei-o no sofá, vendo televisão. Joguei o envelope no colo dele. Eu sou saudável, Felipe. O médico confirmou. O problema não sou eu. Você precisa fazer o exame. Ele nem abriu o envelope. Ele o jogou no chão com desprezo e levantou-se, o rosto vermelho de raiva. Você foi a um médico pelas minhas costas. Quem te deu permissão? Ele gritou, aproximando-se de mim de forma ameaçadora. Eu já disse que não vou fazer porcaria nenhuma. Eu sou homem. Não vem jogar a culpa da sua incompetência em mim. Minha mãe tem razão. Você está ficando louca com essa obsessão. Sua mãe está envenenando nossa vida, Felipe. Ela me chama de oca, mas quem provavelmente não pode ter filhos é você. Eu gritei de volta, pela primeira vez em anos. A resposta dele foi um empurrão, não forte o suficiente para me derrubar, mas o suficiente para me desequilibrar. Ele apontou o dedo na minha cara e disse, com uma voz gelada que me causou arrepios, nunca mais repita isso. Nunca mais insinue que eu sou menos homem. Se você não consegue engravidar, é porque Deus não quer que uma mulher como você se reproduza. Você é fria, Heloíse. Você é morta por dentro. Talvez por isso seu útero seja um deserto. Ele saiu batendo a porta. Ficou fora a noite toda. Provavelmente foi para a casa da mãe chorar as pitangas e ouvir mais veneno contra mim. Fiquei sozinha naquele apartamento silencioso, olhando para o envelope no chão.
A humilhação daquele empurrão, das palavras dele repetindo as ofensas da mãe, tudo aquilo cristalizou minha decisão. Eu não ia apenas me divorciar. O divórcio seria um prêmio para eles. Eles se livrariam de mim e contariam a história da louca estéril para sempre. Não. Eu queria vingança. Eu queria destruir a arrogância deles. No dia seguinte, fui trabalhar. Eu estava um caco, mas vesti minha melhor roupa. O senhor Otávio percebeu imediatamente. Ele me chamou em sua sala. Quando ele perguntou o que havia acontecido, eu não consegui mais segurar a máscara. Contei tudo. Contei sobre a humilhação, sobre a mãe, sobre a recusa do Felipe em fazer o exame, sobre o empurrão. O senhor Otávio ouviu em silêncio, o maxilar trincado. Quando terminei, ele se levantou, contornou a mesa e fez algo que Felipe não fazia há anos. Ele me abraçou. Um abraço protetor, firme. Eles não sabem o tesouro que estão jogando no lixo, Heloíse. Ele sussurrou no meu ouvido. Você não merece isso, e eu não vou deixar que te tratem assim. Aquele abraço evoluiu. A tensão que existia entre nós desde a viagem explodiu. Não foi apenas sexo. Foi uma afirmação de vida. Foi a prova de que eu não era fria, nem morta. Eu era uma mulher viva, ardente, capaz de dar e receber prazer de uma forma que Felipe jamais sonharia. O senhor Otávio, ou Otávio, como ele pediu para eu chamá-lo na intimidade, me fez sentir uma deusa. E o mais importante, nós não usamos proteção. Naquele momento de paixão e fúria, eu não pensei em consequências. Ou talvez, no meu subconsciente, eu tenha pensado exatamente nelas. As semanas seguintes foram um jogo duplo perigoso. Em casa, eu me tornei uma estátua. Não respondia às provocações de Felipe, não atendia às ligações de Babi. Eles interpretaram meu silêncio como derrota, como submissão total. Isso os deixou ainda mais cruéis. O casamento de Patrícia se aproximava. Babi decidiu que eu não merecia sentar na mesa da família. Ela me ligou para avisar que eu ficaria numa mesa auxiliar, com alguns parentes distantes e desconhecidos, porque na mesa principal só ficariam os férteis e abençoados, para não azarar o futuro do casal. Ela disse isso rindo, como se fosse a piada mais engraçada do mundo. E olha, Heloíse, ela acrescentou na ligação, tente ir com uma roupa discreta, nada de cores vivas, bege ou cinza. Você já é uma mancha na nossa alegria. Tente pelo menos ser uma mancha invisível. Ah, e tenho uma surpresinha preparada para o momento dos brindes. Vamos fazer uma oração especial pela fertilidade da Patrícia e, quem sabe, pedir um milagre para o seu caso perdido. Vai ser educativo para todos os convidados saberem da sua luta e da paciência do meu filho. Desliguei o telefone com a mão tremendo. Ela ia me expor. Ela ia anunciar minha suposta esterilidade para 200 pessoas, transformando minha dor em espetáculo para engrandecer a filha dela e santificar o filho dela. Mas o que Babi não sabia, o que Felipe não sabia, e o que nem eu sabia com certeza até aquela manhã, era que meu corpo havia respondido. Meu ciclo estava atrasado. Comprei 3 testes de farmácia. Fiz os 3 em sequência no banheiro do escritório, com as mãos trêmulas. 2 risquinhos. Positivo. 2 risquinhos. Positivo. 2 risquinhos. Grávida. Sentei no vaso sanitário, encarando aqueles bastões de plástico. Eu estava grávida. Mas não de Felipe. Eu não dormia com Felipe há meses. Eu estava grávida de Otávio, o dono da empresa, o chefe supremo do meu marido. O homem que Felipe temia e venerava como um deus corporativo. Uma gargalhada histérica subiu pela minha garganta. A ironia era deliciosa, quase poética. A árvore seca estava dando frutos, mas a semente veio de um jardim muito superior. Liguei para o Dr. Marcos imediatamente. Precisava confirmar com exame de sangue e ultrassom. Fui atendida no mesmo dia, num encaixe de emergência. Otávio foi comigo. Quando o médico confirmou a gestação de 6 semanas,
e ouvimos o coração batendo forte e rápido. Otávio chorou. Ele, o homem de ferro dos negócios, segurou minha mão e chorou de emoção. Ele queria assumir tudo ali, naquele momento. Queria que eu saísse de casa, que fosse morar com ele. Não ainda, eu disse, limpando as lágrimas dele. Eles vão ter o show que queriam. Babi prometeu uma surpresa no casamento. Eu acho justo que eu também tenha a minha. Otávio me olhou, entendeu o brilho vingativo nos meus olhos e sorriu. Um sorriso cúmplice, perigoso. Ele concordou. Ele estaria no casamento também, afinal, como chefe do irmão da noiva e figura importante da sociedade, ele tinha sido convidado com honras de chefe de Estado. Felipe vivia se gabando de que o chefe iria ao casamento da irmã. Voltei para casa naquela noite sentindo-me invencível. Felipe estava na sala, experimentando o terno que usaria no casamento. Até que enfim chegou. Ele resmungou ajeitando a gravata. Minha mãe ligou. Disse que você confirmou que vai ficar na mesa dos fundos. Ótimo. Pelo menos você sabe o seu lugar. E vê se não me envergonha. O senhor Otávio vai estar lá. Quero que ele veja que tenho uma família estruturada. Apesar de você. Olhei para ele, para aquele homem medíocre que se achava um rei, e senti uma calma absoluta. Não se preocupe, Felipe, respondi, com uma doçura que o deixou confuso. Eu não vou te envergonhar. Eu vou fazer desse dia algo inesquecível para todos nós. O senhor Otávio vai ficar impressionado com a nossa família. Eu garanto. Ele franziu a testa, desconfiado da minha mudança de humor, mas a vaidade falou mais alto e ele voltou a se admirar no espelho. Faltavam 2 dias para o casamento, 2 dias para a execução pública que Babi planejava para mim. O que ela não imaginava era que a vítima já tinha afiado a guilhotina e a lâmina cairia sobre o pescoço dela. No dia seguinte, recebi uma mensagem de Babi. Era uma foto do local da festa com a legenda: tudo pronto para celebrar a vida e o futuro. Espero que você esteja preparada para ouvir umas verdades no microfone. Já escrevi meu discurso. Vai ser emocionante falar sobre como Deus fecha portas para quem não tem merecimento. Respondi apenas: estarei lá, senhora Babi, ansiosa para ouvir cada palavra. Eu estava grávida. Eu tinha o apoio do homem mais poderoso daquele círculo social. E eu tinha a prova da minha fertilidade pulsando dentro de mim. A Bahrein ia florescer. E as raízes desse florescimento iriam destruir as fundações daquela casa podre. A manhã do casamento amanheceu com um sol insolente, brilhante demais para o funeral moral que minha sogra havia planejado para mim. Acordei sentindo uma náusea leve, aquele lembrete físico e secreto da vida que crescia dentro do meu ventre. Enquanto Felipe corria pela casa, gritando ao telefone com a barbearia que havia atrasado o agendamento dele e reclamando que a camisa social não estava engomada o suficiente, eu permaneci na cama por alguns minutos a mais, acariciando meu ventre plano. Havia um poder silencioso ali, uma bomba relógio que eu detonaria no momento exato. Levantei-me e fui para o banho. A água quente corria pelo meu corpo, lavando os restos daquela esposa submissa que eu fora por 5 anos. Hoje, nasceria uma nova mulher. Uma mulher que não aceitava migalhas. Felipe nem olhou para mim quando saí do banho. Ele estava ocupado demais se admirando no espelho, ensaiando sorrisos para o chefe, o senhor Otávio, e para os convidados importantes. Ele me avisou, sem se virar, que iria na frente para ajudar a mãe e a irmã com os últimos detalhes da recepção e para garantir que o esquema de segurança para os presentes estivesse correto. Ele disse que eu deveria pegar um táxi ou aplicativo, pois ele não tinha tempo de ficar me esperando se arrumar, e que, de qualquer forma, era melhor eu chegar depois, quando todos já estivessem acomodados, para não atrapalhar a entrada triunfal da família. Não se atrase, ele gritou da porta. E lembre-se, discrição. Bege, cinza, nada de chamar atenção. Você vai lá para aplaudir, não para ser vista. Quando a porta bateu,
O silêncio da casa foi preenchido por uma sensação de liberdade. Caminhei até o meu guarda-roupa, mas não abri a porta onde estavam meus vestidos antigos e sem graça. Fui até o fundo do closet, onde uma caixa longa e elegante, entregue por um mensageiro confidencial na tarde anterior, estava escondida. Abri a caixa. O tecido era de uma seda pura, fluida, num tom de verde esmeralda profundo, vibrante, a cor da vida, da esperança e, ironicamente, da inveja que eu causaria. Não era o bege que Babi ordenou, era um grito de existência. O vestido tinha um corte impecável, desenhado para valorizar o corpo sem ser vulgar, com um decote nas costas que revelava a pele que Felipe ignorava há meses. Junto com o vestido, havia um par de brincos de esmeraldas e diamantes que custavam mais do que o carro de Felipe. Um presente de Otávio. O bilhete dizia apenas: para a mulher mais viva que eu conheço, coragem. Vesti-me. A seda deslizou pela minha pele como um carinho. Maquiei-me com cuidado, realçando os olhos, e passei um batom vermelho fechado, cor de sangue arterial. Olhei-me no espelho e não reconheci a Heloíse triste das semanas anteriores. Aquela mulher no reflexo era perigosa. O local da festa era uma chácara de luxo na região nobre da cidade, alugada com o dinheiro que os pais de Felipe economizaram a vida toda, somado a uma ajuda generosa que Felipe pegou das nossas economias sem me consultar, alegando que era um investimento na imagem da família. Cheguei quando a cerimônia religiosa, realizada numa capela ao ar livre, já estava terminando. Eu planejei isso. Não queria ver a hipocrisia das bênçãos. Fui direto para a área da recepção. A entrada no salão foi, como eu esperava, um momento de ruptura. O ambiente estava decorado com excesso de flores brancas e douradas, num estilo barroco pesado que Babi considerava chique, mas que beirava o cafona. Havia cerca de 250 pessoas. Quando pisei no tapete de entrada, o murmúrio das conversas diminuiu sensivelmente. Eu vi as cabeças se virarem. O verde esmeralda do meu vestido cortava a monotonia dos tons pastéis que as outras convidadas usavam. Caminhei de cabeça erguida, sentindo os olhares queimarem minhas costas. Vi Babi do outro lado do salão, perto da mesa do bolo. Ela estava vestida com um dourado excessivo, parecendo um troféu mal polido. Quando ela me viu, o sorriso congelou e se transformou numa carranca de ódio puro. Ela disse algo para Patrícia, que estava sentada numa cadeira de trono, com as mãos na barriga, e ambas me fuzilaram com os olhos. Felipe veio ao meu encontro, praticamente correndo, com o rosto vermelho de vergonha e raiva. Ele me segurou pelo braço com força, num aperto que deixaria marca, e sibilou entre os dentes, mantendo um sorriso falso para quem olhasse de longe. "O que você pensa que está fazendo?" Ele sussurrou com violência. "Eu disse bege. Eu disse discreto. Você está parecendo uma qualquer querendo aparecer. Onde você arrumou esse vestido e essas joias? Você gastou o dinheiro que não temos para me afrontar?" Soltei meu braço com um movimento brusco e preciso. "É um vestido antigo, Felipe. Você que nunca repara em mim?" Menti, com um sorriso gelado. "E as joias são bijuterias de boa qualidade. Agora, pare de fazer cena. O senhor Otávio está olhando." A menção ao nome do chefe fez Felipe travar. Ele olhou em volta apavorado e viu Otávio, que estava numa roda de conversa com outros empresários, segurando uma taça de champanhe. Otávio nos observava. Não com reprovação, mas com uma intensidade indisfarçável. Nossos olhares se cruzaram por um milésimo de segundo e eu vi um leve aceno de aprovação dele. Felipe, claro, interpretou o olhar do chefe como julgamento sobre a minha ousadia e tratou de me empurrar para longe. "Vai para a sua mesa", ele ordenou. "Mesa 22. Fica lá no fundo, perto da saída de serviço, e não ouse sair de lá até a hora de ir embora." "Minha mãe está furiosa."
Você conseguiu estragar o dia dela só com a sua presença ridícula. Caminhei até a mesa 22. Era de fato a pior mesa do salão. Ficava atrás de uma coluna, ao lado da porta que os garçons usavam para trazer e levar bandejas, com um barulho constante de pratos batendo. Na mesa, estavam sentados 2 primos distantes do pai de Felipe, que ninguém conhecia direito, e uma tia-avó meio surda que comia salgadinhos com a boca aberta. Eles me olharam com curiosidade, mas eu apenas me sentei, arrumei a seda do meu vestido e aguardei. O almoço foi servido. Enquanto na mesa principal, onde estavam Babi, os noivos, Felipe e os convidados de honra, incluindo Otávio, serviam-se pratos elaborados de lagosta e filé mignon. Na nossa mesa, o serviço era lento e os garçons pareciam nos ignorar. Eu não me importava. Eu não tinha fome de comida. Eu tinha fome de justiça. Observei a dinâmica da mesa principal. Felipe era patético. Ele servia vinho para Otávio, ria exageradamente das piadas dele, agia como um servo tentando agradar o rei. Babi, por sua vez, tentava monopolizar a atenção de Otávio, falando alto sobre como a família dela era tradicional e fértil. Eu conseguia ler os lábios dela à distância e captar fragmentos da conversa quando a música baixava. Ela apontava para Patrícia e dizia como era uma bênção ter uma filha que funcionava como mulher. Otávio mantinha uma postura educada, mas eu o conhecia o suficiente agora para ver o tédio e o desprezo nos olhos dele. Ele olhava para o relógio discretamente. Ele sabia o que estava por vir. Nós tínhamos combinado os tempos. Então, chegou o momento dos discursos. A música parou. O DJ pediu atenção a todos. Patrícia, a noiva, pegou o microfone primeiro. Ela fez um discurso choroso e egocêntrico, agradecendo a Deus por ser tão completa e por ter encontrado um homem que valorizava a verdadeira essência feminina, que era a maternidade. Ela acariciava a barriga o tempo todo, como se aquilo fosse um troféu de ouro olímpico. Cada palavra era uma alfinetada indireta em mim. Ela disse que esperava que todas as mulheres ali pudessem sentir a alegria que ela sentia, mas que sabia que nem todas foram escolhidas para essa graça. Houve aplausos. Felipe aplaudiu de pé, limpando uma lágrima falsa. Então Babi pegou o microfone. O silêncio no salão ficou pesado. Ela tinha aquele brilho maníaco no olhar de quem estava prestes a cometer um assassinato social. Ela começou elogiando a filha, o genro, a beleza da festa. E então, ela se virou para a direção onde eu estava sentada, lá no fundo, na penumbra da coluna. Mas hoje... A voz de Babi ecoou nas caixas de som, estridente e carregada de veneno açucarado. Hoje, além de celebrar a vida que vem através da minha amada Patrícia, eu quero pedir um momento de oração e compaixão. Ela fez uma pausa dramática. Todos olharam para ela. Nós temos em nossa família uma tristeza, um galho seco que não floresce. Minha nora, Heloíse. Ela apontou o dedo para mim. Os holofotes, instruídos previamente, giraram e focaram na minha mesa. A luz me cegou por um instante, expondo-me para todo o salão. Senti o calor dos olhares, o choque de alguns, o riso contido de outros. Heloíse luta há anos contra a própria natureza, continuou Babi, com uma voz de falsa piedade que me dava náuseas. Ela não pode nos dar netos. O ventre dela é fechado. É uma vergonha que ela carrega e que meu filho, Felipe, suporta com a paciência de um santo. Eu quis falar isso aqui, diante de todos, para que parem de perguntar a ela. E o bebê? Não haverá bebê vindo dela. Heloíse é estéril. Peço que orem por ela, para que ela aceite seu destino de mulher incompleta e pare de gastar o dinheiro do meu filho com tratamentos inúteis. Aceite, querida. A natureza não te escolheu. O salão ficou em um silêncio sepulcral. Ninguém sabia como reagir. Era de uma crueldade tão explícita, tão humilhante, que até os convidados mais fofoqueiros ficaram constrangidos. Felipe, na mesa principal, não olhou para mim.
Ele olhava para a mesa, balançando a cabeça em concordância, validando a tortura pública da mãe. Eu senti meu coração bater na garganta. Minhas mãos tremiam, não de medo, mas de adrenalina. Aquele era o sinal. Ela tinha ido longe demais. Ela tinha acabado de assinar a própria sentença. Levantei-me devagar. A cadeira arrastou no chão, fazendo um ruído agudo que cortou o silêncio. A luz do holofote fazia meu vestido esmeralda brilhar intensamente. Eu não baixei a cabeça. Eu não chorei. Eu caminhei em direção à mesa principal. Enquanto eu caminhava, via confusão no rosto de Babi. Ela esperava que eu saísse correndo, chorando, humilhada. Ela não esperava que eu viesse na direção dela como uma tempestade. Felipe se levantou, alarmado. Heloíse, sente-se. O que você está fazendo? Você está bêbada? Ele gritou, tentando me parar antes que eu chegasse ao centro do salão. Mas antes que ele pudesse me alcançar, as portas principais do salão se abriram com estrondo. Todos se viraram. Parado na entrada, vestindo um terno impecável e segurando um buquê gigantesco de lírios brancos e rosas vermelhas, estava o Dr. Marcos. Atrás dele, 2 assistentes traziam um cavalete coberto com um pano de veludo. O Dr. Marcos não era um desconhecido. Ele era o obstetra e especialista em fertilidade mais famoso da cidade, uma celebridade médica que aparecia em programas de televisão. A presença dele ali era um evento por si só. Felipe parou, confuso. Babi baixou o microfone, sem entender. O Dr. Marcos caminhou pelo corredor central, ignorando os olhares, e veio direto a mim. Ele sorriu, um sorriso genuíno e profissional, e me entregou o buquê. Desculpe a interrupção, senhora Heloíse. A voz dele projetou-se, firme e clara, sem precisar de microfone. Mas, como seu médico, e sabendo da importância deste evento familiar, eu não poderia deixar de vir pessoalmente entregar os resultados finais que confirmam o nosso sucesso. O senhor Otávio insistiu que fosse uma surpresa. Ao ouvir o nome de Otávio, Felipe empalideceu. Ele olhou para o chefe, que permanecia sentado bebericando seu champanhe com uma calma aterrorizante. Babi, recuperando a arrogância, soltou uma risada nervosa no microfone. Médico? Sucesso? Do que esse homem está falando? Heloíse contratou um ator agora para fingir que é fértil? Isso é patético até para você, minha filha. O Dr. Marcos virou-se para Babi. O olhar dele era de quem lidava com diagnósticos difíceis e não tinha paciência para a ignorância. Senhora, eu sou o Dr. Marcos, CRM 34521, e eu não sou ator. Sou o médico que acompanha a gestação da senhora Heloíse. Ele fez um sinal para os assistentes. Eles removeram o pano de veludo do cavalete. Era uma ampliação de um ultrassom. Nítido, claro. E ao lado, um laudo laboratorial gigante, impresso em alta resolução. Heloíse está grávida de 6 semanas e 3 dias, anunciou o médico, sua voz ecoando como um veredicto divino. O feto é perfeitamente saudável. O coração bate a 150 batimentos por minuto. Ela é, fisiologicamente, uma das mulheres mais férteis que já examinei. O choque foi físico. Vi pessoas levarem a mão à boca. O silêncio anterior foi substituído por um zumbido de incredulidade. Babi estava com a taça de champanhe na mão, prestes a beber para comemorar sua maldade. Ao ouvir grávida, ela engasgou. O líquido entrou pelo caminho errado e ela começou a tossir violentamente, o rosto ficando roxo, o champanhe escorrendo pelo queixo, manchando o vestido dourado. Patrícia dava tapas nas costas da mãe, mas seus olhos estavam arregalados, fixos no ultrassom. Felipe, no entanto, teve uma reação diferente. O choque inicial deu lugar a um sorriso de alívio e vaidade. O idiota, na sua arrogância infinita, achou que o milagre era obra dele. Ele ignorou o fato de não me tocar há meses, ou talvez sua mente distorcida tenha inventado uma memória para salvar seu ego. Ele correu até mim, abrindo os braços,
tentando assumir o papel de pai orgulhoso diante da plateia e principalmente diante de Otávio. Grávida! Ele gritou, rindo nervosamente. Amor, por que não me contou? Eu sabia que o meu esforço não tinha sido em vão. Minha mãe estava errada, nós conseguimos. Eu sou pai. Ele tentou me abraçar. Tocou nos meus ombros. Eu recuei um passo e, com a mão livre, dei um tapa no rosto dele. O som do estalo foi alto, seco e perfeito. O microfone de Babi, que havia caído no chão durante o engasgo, captou o som e o amplificou. Felipe levou a mão ao rosto, atordoado. O salão prendeu a respiração novamente. Não toque em mim, eu disse, minha voz firme, projetada para que cada alma naquele salão ouvisse. E não ouse reivindicar esse filho. O quê? Você está louca? Eu sou seu marido? Ele balbuciou, olhando para os lados, vendo a humilhação se formar. Você é meu marido no papel, Felipe. Mas você não é o pai deste bebê. E sabe por que eu tenho certeza absoluta? Eu caminhei até o cavalete e apontei para o laudo. Porque junto com o meu exame de fertilidade, eu trouxe o resultado da análise que o Dr. Marcos fez, baseada no material que coletamos das suas roupas íntimas e de amostras que você deixou no banheiro, já que você se recusava a ir ao médico. O Dr. Marcos pigarreou e completou, com uma frieza clínica devastadora. O laudo é conclusivo. O Sr. Felipe sofre de azoospermia completa e irreversível. O senhor não produz espermatozoides. O senhor é, em termos leigos, completamente estéril. A infertilidade do casal, durante todos esses 5 anos, deveu-se exclusivamente ao fator masculino. A senhora Heloíse nunca teve nenhum problema. A revelação caiu como uma bomba atômica. Azoospermia. A palavra pairou no ar. A mãe dele, Babi, que tinha acabado de recuperar o fôlego, ouviu isso e caiu sentada na cadeira, pálida como um fantasma. A narrativa dela, construída por anos de que o filho era um touro e eu uma terra seca, foi pulverizada em segundos. Felipe estava destruído. Ele abria e fechava a boca, sem som. Ele olhou para a mãe, depois para mim e, finalmente, para os convidados que sussurravam freneticamente. A masculinidade dele, o único pilar que ele sustentava com tanto orgulho, tinha sido aniquilada na frente de 250 pessoas. Isso é mentira! Ele gritou com voz de choro. Isso é uma armação! Você é uma vagabunda. Se você está grávida e eu sou estéril, então você me traiu. Você é uma adúltera. Vagabunda! Ele avançou para mim novamente, com os punhos cerrados, a violência brilhando nos olhos. Ele ia me agredir ali mesmo, mas ele não deu 2 passos. Uma figura alta e imponente se interpôs entre nós. O Sr. Otávio. Ele segurou o pulso de Felipe no ar com uma facilidade humilhante e o torceu levemente, forçando Felipe a se ajoelhar de dor. Eu sugeriria que você medisse suas palavras antes de falar com a mãe do meu filho, disse Otávio. A frase foi dita num tom baixo, mas o silêncio era tão absoluto que pareceu um trovão. Babi soltou um grito agudo, histérico. Patrícia colocou a mão na boca. Felipe, de joelhos, olhou para cima, para o rosto do chefe que ele tanto venerava. O quê? Felipe gaguejou. Senhor Otávio? Otávio soltou o pulso de Felipe com nojo, como se tivesse tocado em lixo. Ele se virou para mim, passou o braço pela minha cintura e me puxou para junto dele, num gesto de posse e proteção inquestionáveis. Você ouviu bem, Felipe? Otávio falou, dirigindo-se agora a todo o salão, mas olhando fixamente para o funcionário ajoelhado. Heloíse é uma mulher extraordinária que foi negligenciada, humilhada e maltratada por uma família de medíocres. Vocês a chamaram de seca, de inútil, pois saibam que ela carrega o meu herdeiro. E a partir de hoje, ela está sob minha proteção absoluta. Ele olhou para Babi
que tremia incontrolavelmente. Senhora Babi, a senhora queria que todos soubessem a vergonha, não é? Pois bem, a vergonha hoje é de vocês. Seu filho é estéril. Sua nora não é. E o seu neto? Bem, o neto que a senhora tanto queria vindo dela será herdeiro de um império, mas jamais chamará a senhora de avó. A senhora nunca chegará perto desta criança. Otávio fez um sinal para os seguranças que estavam discretamente posicionados nas laterais. Vamos, Heloíse. Este ambiente fede a hipocrisia. Nós começamos a caminhar em direção à saída. Eu me sentia flutuar. Olhei para trás uma última vez. Felipe continuava ajoelhado no meio do salão, chorando copiosamente, sendo consolado por uma Patrícia em choque. Babi estava tendo o que parecia ser um ataque de nervos, gritando coisas desconexas enquanto convidados tentavam abaná-la. O casamento tinha acabado. A festa tinha virado um circo de horrores para eles e um palco de glória para mim. Mas a vingança estava apenas começando. Eles achavam que a humilhação pública era o fim? Não. Aquilo era apenas o aperitivo. A destruição financeira e emocional que eu e Otávio tínhamos planejado para os dias seguintes faria aquele casamento parecer um dia feliz. Entramos no carro blindado de Otávio. Ele segurou minha mão e beijou meus dedos. Você foi magnífica, ele disse. Ainda não acabou, respondi, sentindo o gosto metálico da vitória. Eles ainda têm a casa. Eles ainda têm os empregos. Por enquanto. Por enquanto, Otávio concordou pegando o telefone. Vou ligar para o RH. A demissão de Felipe por justa causa baseada na quebra de conduta e agressão tentada em evento corporativo já está redigida. Amanhã, ele acorda desempregado. E quanto às dívidas da família? Bem, vamos acionar as garantias. O carro partiu, deixando para trás a ruína da família Mendes. Eu recostei a cabeça no ombro de Otávio e sorri. A árvore seca estava prestes a atear fogo na floresta inteira. A viagem de volta do casamento foi feita num silêncio confortável, blindado contra o mundo exterior. Enquanto o carro de luxo do senhor Otávio deslizava pelas ruas da cidade, afastando-se daquele cenário de horror suburbano e hipocrisia, eu sentia como se estivesse mudando de pele. A Heloíse, que entrou naquela festa vestida de verde esmeralda, não era a mesma que saía agora. Aquela mulher assustada que buscava aprovação tinha ficado para trás, morta e enterrada sob os escombros da reputação da família do meu ex-marido. Otávio não me levou para o meu antigo apartamento, aquele lugar carregado de memórias tristes e móveis escolhidos pela minha sogra. Ele me levou para a cobertura dele, um espaço amplo, iluminado e, acima de tudo, livre. Quando entramos, ele não fez perguntas invasivas. Apenas me serviu um chá calmante, sentou-se ao meu lado e disse que seus advogados já estavam trabalhando na manhã seguinte. Ele cumpriu a promessa de proteção com uma eficiência assustadora. A segunda-feira amanheceu cinzenta para Felipe, mas radiante para mim. Eu não precisava estar lá para ver, pois os relatos chegaram até mim com precisão cirúrgica. Felipe chegou à empresa no horário habitual, tentando manter a pose, talvez acreditando delirantemente que a relação pessoal com o chefe pudesse ser separada da profissional, ou que Otávio, sendo homem de negócios, relevaria o escândalo. Ledo engano. Ao tentar passar o crachá na catraca, a luz vermelha acendeu e um apito sonoro ecoou no saguão lotado. 2 seguranças, homens enormes que não sorriam, aproximaram-se dele. Não houve conversa, não houve reunião de despedida. Entregaram-lhe uma caixa de papelão com seus pertences pessoais, recolhidos previamente da mesa dele, e uma carta de demissão por justa causa. O motivo listado era incontestável: conduta imoral, agressão tentada em evento corporativo e danos à imagem da empresa. Ele foi escoltado para a calçada como um criminoso, sob os olhares curiosos dos colegas que, até o dia anterior, ele desprezava. Mas a demissão foi apenas o primeiro dominó. O verdadeiro golpe,
Aquele que eu vinha arquitetando mentalmente enquanto fingia ser a esposa dócil, envolvia o único Deus que aquela família realmente adorava: o patrimônio. Durante o processo de divórcio, que correu à revelia porque Felipe estava em estado de choque e sem dinheiro para bons advogados, descobri a profundidade da lama financeira em que eles viviam. Para bancar o estilo de vida de família tradicional abastada, para pagar o casamento de princesa da Patrícia e as viagens constantes da senhora Babi, Felipe havia contraído dívidas astronômicas. E o pior, ele usara o nosso apartamento, que estava no nome dele, mas que havíamos pagado juntos, e a casa da mãe dele como garantias cruzadas em empréstimos bancários de alto risco. Eles viviam de aparência, equilibrando-se numa corda bamba de juros rotativos. Foi aí que Otávio entrou com sua genialidade financeira. Ele não precisou fazer nada ilegal. Ele apenas usou sua holding de investimentos para comprar a carteira de dívidas podres do banco onde Felipe devia. Numa manhã de terça-feira, a dívida da família de Felipe mudou de mãos. O banco não era mais o credor. A credora agora era uma empresa de gestão de ativos que pertencia, indiretamente, a mim. Otávio havia transferido os títulos para o meu nome como um presente de pré-natal. "Você decide o que fazer, Heloíse", ele me disse, entregando a pasta com as escrituras hipotecadas. "Você pode renegociar, dar prazos longos, ou pode executar a dívida imediatamente." Olhei para aqueles papéis. Lembrei-me de cada humilhação. Lembrei-me de Babi me chamando de oca. Lembrei-me de Felipe me empurrando. Lembrei-me de Patrícia rindo da minha dor. "Execute tudo", respondi, sem piscar. "Quero a execução imediata." 30 dias depois. Esse foi o prazo legal. Eles não tinham como pagar. Felipe estava desempregado, queimado no mercado, pois ninguém contrata um homem que tentou agredir a ex-esposa grávida do dono da maior empresa do setor. A casa da senhora Babi e o apartamento de Felipe foram a leilão judicial. E adivinhe quem foi a única arrematante? Eu comprei as propriedades pelo valor mínimo da avaliação, usando parte do acordo de divórcio e o suporte financeiro de Otávio. Agora, eu não era apenas a ex-mulher odiada. Eu era a proprietária das casas onde eles dormiam. O dia do despejo foi, sem dúvida, o momento mais catártico da minha vida. Eu fiz questão de estar presente. Não por crueldade gratuita, mas porque eu precisava encerrar aquele ciclo olhando nos olhos dos meus algozes. Era uma manhã chuvosa de quinta-feira. O céu parecia chorar, mas eu estava seca e aquecida dentro do meu carro, observando a movimentação em frente à casa de Babi. O oficial de justiça chegou acompanhado de um caminhão de mudanças e de uma viatura policial, apenas por precaução. Vi a porta se abrir. Babi apareceu, descabelada, usando um roupão velho. Ela gesticulava freneticamente com o oficial, apontando para dentro da casa, gritando que aquilo era um erro, que ela era uma senhora de respeito, que ninguém podia tirá-la do lar que ela construiu. O oficial, um homem acostumado a dramas, apenas lhe mostrou o mandado. Felipe saiu logo atrás, parecendo 10 anos mais velho. Ele estava magro, com a barba por fazer, vestindo uma calça de moletom surrada. A arrogância tinha evaporado, deixando apenas um homem fraco e patético. Patrícia também estava lá, com o bebê recém-nascido no colo, chorando. O marido dela, ao descobrir a falência da família e as mentiras sobre o dote, havia pedido a separação e voltado para a casa dos pais, deixando-a sozinha com a mãe e o irmão falidos. Decidi que era hora. Abri a porta do carro. Um dos seguranças de Otávio abriu um guarda-chuva preto enorme sobre a minha cabeça. Caminhei pela calçada molhada, o som dos meus saltos ecoando como marteladas de um juiz. Quando Babi me viu, ela parou de gritar. Ela ficou estática, a boca aberta, os olhos arregalados de incredulidade. Eu estava grávida de 5 meses agora, e minha barriga já despontava, redonda e evidente sob um vestido creme elegante. Eu irradiava saúde e prosperidade. Felipe deu um passo na minha direção,
mas o segurança o bloqueou com um simples movimento de corpo. Heloíse. A voz de Felipe era um sussurro rouco. Heloíse, pelo amor de Deus. É você quem está fazendo isso? Minha mãe? Ela é idosa. Patrícia acabou de ter bebê. Você não pode nos colocar na rua. Parei diante deles, mantendo uma distância segura e higiênica. Eu não estou colocando ninguém na rua, Felipe. Respondi, minha voz calma e cristalina. A lei está. Vocês viveram anos acima das suas possibilidades, gastando o que não tinham para humilhar quem vocês achavam que era inferior. Vocês hipotecaram esta casa para pagar aquele casamento ridículo, lembram? A conta chegou. Babi, recuperando um pouco do veneno habitual, tentou atacar. Você é um monstro! Ela gritou, cuspindo as palavras. Você roubou tudo o que era nosso. Você seduziu o chefe do meu filho, destruiu meu menino e agora quer nossa casa? Deus vai te castigar, sua meretriz. Eu sorri. Não um sorriso de alegria, mas de pena. Senhora Babi, Deus já deu o veredicto dele. Eu estou aqui, grávida, feliz e proprietária desta casa. A senhora está aí, falida, prestes a ser despejada e com um filho que a senhora mesma estragou com mimos e mentiras. Se isso é um castigo divino, eu diria que a mira dele foi bem precisa, mas não na minha direção. Felipe caiu de joelhos na calçada molhada. Ele chorava copiosamente, misturando lágrimas com a chuva. Heloíse, eu te peço perdão. Ele soluçou, tentando segurar a barra do meu vestido, mas recuando diante do olhar do segurança. Eu fui um idiota. Eu te amava. Me deixa voltar. Eu aceito o filho. Eu crio o filho do Otávio como se fosse meu. Só não faz isso com a gente. Não temos para onde ir. A proposta era tão absurda, tão nojenta, que senti um enjoo físico. Ele aceitava o filho do homem rico para ter onde morar. Ele não tinha dignidade alguma. Você não tem o direito de mencionar o meu filho, eu disse, fria como gelo. E sobre ter para onde ir. Sugiro que procurem um abrigo público. Ou talvez algum daqueles parentes distantes que vocês colocaram na mesa dos fundos no casamento. Quem sabe eles tenham misericórdia, porque eu não tenho. Virei-me para o oficial de justiça. Doutor, pode prosseguir. Quero a casa vazia até o meio-dia. Vou mandar dedetizar e reformar tudo antes de colocar à venda. O cheiro de fracasso aqui é muito forte. Dei as costas a eles. Enquanto caminhava de volta para o carro, ouvi os gritos desesperados de Babi e o choro convulsivo de Patrícia. Eles imploravam, xingavam, invocavam nomes de santos. Mas eu não olhei para trás. Aquele capítulo estava encerrado. Nos meses que se seguiram, a ruína deles foi absoluta. Felipe não conseguiu emprego na área dele. A lista negra corporativa é implacável. Soube, através de conhecidos, que ele estava trabalhando como motorista de aplicativo com um carro alugado, rodando 12 horas por dia para ganhar migalhas. Ele envelheceu 20 anos em 6 meses. Vivia num quarto e sala na periferia, num bairro perigoso, dividindo o espaço com a mãe. A senhora Babi teve o destino que mais temia: a irrelevância e a pobreza. Sem casa, sem empregadas para mandar, sem dinheiro para salão de beleza, ela se transformou numa velha amarga e solitária. Teve que vender todas as joias, as poucas que eram verdadeiras, e os móveis antigos para pagar aluguéis atrasados. As amigas da alta sociedade desapareceram assim que o dinheiro acabou. Ninguém queria ouvir as reclamações de uma mulher falida e maliciosa. Ela passava os dias sentada na varanda do cortiço, falando sozinha sobre como foi injustiçada, mas ninguém parava para ouvir. Patrícia teve que voltar a trabalhar como vendedora numa loja de sapatos no centro da cidade, ganhando salário mínimo, deixando o bebê numa creche pública. A arrogância dela foi quebrada pela necessidade de sobreviver. E eu? Eu floresci. Minha gravidez foi tranquila, cercada de amor e cuidados. Otávio se revelou não apenas um homem poderoso, mas um companheiro sensível e dedicado. Ele não perdeu uma única consulta,
um único exame. Decoramos o quarto do bebê juntos, rindo e planejando o futuro. Quando meu filho Gabriel nasceu, ele veio ao mundo num hospital de ponta, recebido como um príncipe. Ele tinha os olhos de Otávio e a minha força. Segurando aquele pequeno ser nos braços, senti a plenitude que Babi dizia que eu nunca teria. Eu não era uma árvore seca. Eu era um jardim inteiro. Felipe tentou entrar em contato quando soube do nascimento. Mandou uma carta patética para o escritório de Otávio, pedindo ajuda financeira em nome dos velhos tempos. Otávio leu a carta, riu e a triturou sem me mostrar. Ele apenas me disse: "O passado tentou bater na porta, mas trocamos a fechadura. Não sinto ódio mais. O ódio exige energia. E eu não tenho energia para desperdiçar com gente morta em vida. Sinto apenas uma indiferença suprema. Eles são fantasmas de uma história que eu reescrevi. Hoje, sou diretora da fundação filantrópica da empresa. Não uma ONG minha, mas o braço social da corporação do meu marido. E uso minha experiência para ajudar mulheres que sofrem abuso psicológico a se reerguerem profissionalmente. Eu conto minha história, omitindo nomes, e vejo nos olhos delas a esperança acender. Às vezes, quando passo de carro pela cidade, vejo pessoas com rostos cansados nos pontos de ônibus ou caminhando na chuva. Em um momento raro, vi um carro de aplicativo parado no sinal ao meu lado. O motorista era Felipe. Ele parecia exausto, com olheiras profundas, discutindo com um passageiro no banco de trás. Ele olhou para o lado e viu meu carro. O vidro dele estava aberto. O meu, fechado e escurecido. Ele não podia me ver, mas eu o via perfeitamente. Ele olhou para o meu carro com uma inveja triste, sem saber que a mulher que ele chamou de inútil estava ali, a poucos metros, vivendo a vida que ele sonhou ter e jogou fora por causa da maldade da mãe. O sinal abriu. Meu motorista acelerou. Deixei Felipe para trás, preso no trânsito da sua própria mediocridade, enquanto eu seguia livre em direção ao meu lar, onde meu marido e meu filho me esperavam. A vingança não foi apenas tirar o teto deles. A vingança foi ser feliz. Foi mostrar que a terra seca era, na verdade, a mais fértil de todas e que o veneno deles serviu apenas como adubo para o meu crescimento. Eles queriam que eu fosse uma vergonha para todos saberem. E eu fui. Fui a vergonha deles, a prova viva do erro fatal que cometeram. E essa vergonha eles carregarão até o último dia de suas vidas miseráveis. Se você gostou dessa história de superação e justiça, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar com quem precisa saber que o mundo dá voltas. Até a próxima!